Olá, esse eu conheço a Bíblia, né? Nós vamos fazer a exposição hoje de Gênesis 10. Gênesis, capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então, o texto aqui começa, apresentando os três filhos. Nós já sabemos, pelos capítulos anteriores que nós fizemos da exposição, que Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé, e esses filhos estiveram com as suas esposas, com Noé e a sua esposa na arca. 8 pessoas foram salvas no dilúvio, que foi o primeiro protótipo daquilo que vai ser o grande juízo que se aproxima. Então, um tempo onde a maldade havia se multiplicado e Deus, nos seus planos, pensando em mais pessoas a serem salvas, ele foi e fez uma destruição, promoveu uma destruição por dilúvio, a terra foi destruída. Todavia, Noé achou graça diante de Deus por ser uma pessoa justa e íntegra no meio de uma população corrompida. E o que aconteceu foi que, pela fidelidade de Noé, pelo compromisso de Noé, Deus alargou essa salvação de Noé para toda a casa dele. Ele, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. E aqui a Bíblia vai nos passando então aquilo que é qualidade de informação. Hoje nós temos muita quantidade de informação, mas a Bíblia não trabalha com muitas quantidades, com quantidade grande de informação, mas existe quantidade suficiente, mas existe qualidade para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo e o que é necessário que a gente saiba para a gente se conduzir nesse tempo que nós temos aqui na Terra. Então os filhos só nasceram, não na arca, eles nasceram depois do dilúvio, é o que é informado aqui. Versículo 2. Os filhos de Jafé foram Gomer, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dotanim. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então, apesar da gente saber que no próximo capítulo, quando vem lá o capítulo da dor de Babel, onde Deus vai confundir as línguas, ou seja, era uma família só, falava a mesma língua, mas aqui como o texto já projeta para frente, então quando fala de pessoas que foram repartindo segundo as suas línguas, a gente vê que esse texto aqui já ultrapassa aquilo que vai ser dito, vai ser ensinado, ou vai ser informado no capítulo 11, que é o capítulo onde a gente tem aquela situação que é chamada de a Torre de Babel, quando os homens vão ter um projeto próprio, onde, de novo, o homem se desconecta de Deus e, ao invés de cumprir aquilo que é o propósito de Deus, ele arruma os seus próprios projetos e tenta implantá-los. E a gente vai ver mais uma vez, como todas as vezes a gente vê, que Deus, ele não está à mercê das nossas improvisações, mas os projetos que ele preparou, que ele planejou, ele vai cumprir e vai cumprir cabalmente. Então, a primeira parte aqui, os descendentes de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Agora o segundo filho, Cã. Os filhos de Cã foram Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Saptá, Ramá e Sapatecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Tetã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, está aí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim, Xeroludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrocim, Casluim, de quem descende os filisteus e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arfadeus, os Emareus e os Emateus. Depois, as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom
indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Amitá, Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Cã, segundo as famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Lembrando que Cã foi aquele filho de Noé, né, que diante de uma situação extremamente constrangedora da vida de Noé, né, quando Noé tinha descido da arca, ele estava muito feliz, né, ele engrandeceu, louvou a Deus e posteriormente ele foi e plantou uma vinha, e dessa vinha ele colheu uvas, dessas uvas ele fez um vinho, e desse vinho ele bebeu e bebeu muito, se embriagou e ficou numa situação extremamente constrangedora quando ele ficou nu, né, dentro da tenda. E a palavra de Deus fala que Cã, entrando na tenda, vendo o pai naquele constrangimento, né, ele saiu para comentar com os irmãos aquilo que estava acontecendo com seu pai, expondo seu pai na sua situação de constrangimento. E a palavra de Deus fala que o Noé, quando voltou, né, da sua embriaguez, ele foi e amaldiçoou Cã por isso. Puxa, a gente fala assim, mas como que um homem que está errado vai e amaldiçoa, né, o que o expôs? É porque a palavra de Deus mostra, né, que Deus ele não faz pacto, ele não pactua, ele não é cúmplice do pecado. Todavia, Deus não é aquele que nos expõe, mas é aquele que nos oportuniza o que é o perdão, a mudança, a salvação. A palavra de Deus nos ensina que aquele que é o acusador, o expositor, aquele que trabalha para pegar as fragilidades das pessoas no sentido de que elas sejam destruídas, esse é o Satanás. Tá? E quando o Cã foi e promoveu e se propôs e se conduziu daquela maneira, o que ele estava fazendo? É exatamente o contrário do que Deus faz. Porque a nossa situação como homens, mulheres, humanidade, nós estamos numa situação extremamente difícil. A palavra de Deus afirma, né, que nós somos fruto, que somos filhos da ira, que nós vivemos segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, completamente desconectados de Deus. Então, quando nós acusamos, mas nós também estamos numa situação ruim. E o que Deus quer, né, na verdade, é redimir e não expor a humanidade. E para fazer essa redenção, não resolve nada essa questão de ficar expondo o pecado de outros. É uma lição poderosa para as nossas vidas, porque muitas vezes nós nos firmamos falando, não, mas isso aconteceu. Tá bom, tá, isso aconteceu, é verdade, né? E daí? Então você acha que agora, né, tem de contar isso para todo mundo. Então tá, e os seus pecados? Os seus pecados também é para ser exposto para todo mundo. Nós vivemos muitas vezes, né, naquilo que hoje, né, se tornou uma cultura no nosso país, né, e que em certas proporções, né, não na questão da redenção, mas de frear o mal, é até uma coisa boa, que é chamada delação premiada. Né? Então o sujeito vai delar dos outros para tentar o quê? Minimizar a sua pena. Mas no reino de Deus não funciona a questão da delação premiada. O que funciona chama confissão, né, premiada. Quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus e nós nos colocamos diante de Deus, recebendo dele a disciplina para que haja uma mudança nas nossas vidas. Né? Então, não adianta nada, né? E pelo contrário, a palavra de Deus fala que esse negócio de expor o pecado dos outros traz o que? A maldição, como aconteceu aqui com Cã. E quando fala aqui da descendência de Cã, aparece um sujeito aqui chamado Nimrod, que dele é contado de maneira assim, bastante, você vê que ele destaca, né? Então nasceu lá na descendência um homem chamado Nimrod, que ele foi um sujeito diferente. Ele é chamado aqui de poderoso caçador diante do Senhor, um homem que empreendeu cidade, o princípio do seu reino foi Babel, quer dizer, um sujeito que implantou um reino, né? E Babel é algo que nós vamos saber com mais detalhes no próximo capítulo, mas que mostra, né, que foi um sujeito extremamente autossuficiente. Exatamente o contrário daquilo que nós devemos ser diante de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus. Né? Então, muito mais do que nós empreendermos e tentar, por conta da força do nosso braço, da capacidade do nosso entendimento, dos nossos pensamentos, procurar fazer algo de autossuficiência, nós devemos ter o quê? Aqueles que se achegam, né? Como Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja aqueles que têm sido enviados até vocês.
quantas vezes eu quis, né, reunir vocês debaixo das minhas asas, igual uma galinha reúne os seus pintinhos, né, na hora do perigo. E vocês não quiseram. Então, esse Nimrod, né, existe muita conversa a respeito desse Nimrod, né, na mitologia, na história, né, geral. Né? Ele foi o autor, né, daquele que estimulou as pessoas, o que ao invés de espalhar pela terra, né, de se multiplicar, encher a terra, né, sujeitar a terra, glorificar a Deus em todos os lugares da terra, eles tiveram um posicionamento que a gente vai ver com mais detalhe no próximo capítulo, né, de fazer exatamente o contrário daquilo que Deus havia orientado a ser feito. E o princípio do seu reino foi Babel, e ele construiu também a grande cidade de Nínive e várias outras cidades, a grande cidade de Recém, né? E é um sujeito que passou pela história. E a Bíblia, o que? Fala dele, né? E dá esse destaque para ele, mas não fala nada a respeito do caráter dele, da integridade dele, do quebrantamento dele, da dependência dele de Deus, do relacionamento dele com Deus, mas sim do homem que é totalmente autossuficiente. O terceiro filho de Noé, Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber. O irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Ele era o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Então ele também teve filhos. E os filhos deles foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arxafate gerou a Salá e Salá gerou a Éber. Éber nasceram 2 filhos. O nome foi Peleg, porque em seus dias Deus repartiu a terra. Quando falo de Deus repartiu a terra, né, a gente pode pensar, né, se for realmente verdade aquilo que muitas pessoas pensam, né, que a terra era algo só, né, tipo assim, a América do Sul, né? Tem gente que fala que ela encaixa ali na África, né? Como se houvesse uma separação, né? A gente não tem todo o conhecimento assim, de geologia nem dessas possibilidades, né? Mas tem essa palavra que Deus repartiu a terra. Então Deus repartiu a terra, foi entre os povos, houve realmente, né, essa separação, né, da terra, como se ela tivesse sido um bloco seco só, e depois as ilhas, né? Enfim, o que foi que aconteceu aqui? A Bíblia não explicita, mas fala que nesses dias, nos dias de Peleque, Deus foi e repartiu a terra, né? Pode ser também que repartiu o que? Em termos de povos. Então, até onde a Bíblia vai, a gente vai, onde ela para, a gente para, porque toda especulação, ela é prejudicial e nela não há segurança nenhuma. Mas para toda possibilidade que possa pensar, e quem tem o conhecimento necessário possa afirmar, você vê que a terra tem o que? Um fundamento que nada passa despercebido aos olhos, né, de Deus. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Selef, Azar, Mafé, Gerá, Adorão, Uzal, Digla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Afilá, Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e deste foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Ou seja, o que é afirmado aqui de maneira categórica é o seguinte: todas as nações provêm o que? Dos filhos de Noé. Então foram 3 filhos, e aqui tem o que? A primeira leva, né, das gerações, né, e o que cada um, né, foi, o que foi acontecendo, né, com a família, né, de cada um. Mas a gente vê totalmente a envergadura, né, daquilo que acontece aqui, no sentido que de todas as nações da terra, todas as nações provêm o quê? Dos filhos, né, de Noé. E o destaque, né, para Nimrod, e quando fala de estoque, a gente está falando de destaque benéfico, né? Mas é falado aqui algo que a gente encontra muito nos livros da história, de um sujeito chamado Nimrod, né, de um sujeito lá, né, de Nínive, né, lá, a capital lá da Síria, né? Enfim, uma cidade que depois vai aparecer com importância lá no livro de Jonas, né, também no livro de Naum, quando essa Nínive é destruída. Mas um sujeito autossuficiente, né, que empreendeu muitas coisas, e mostrando aqui
que nem sempre aquele que empreende muito aqui, na realidade, empreendeu coisas significativas para a eternidade. Porque o mais importante não é o que nós fazemos, né, e as marcas que nós deixamos aqui nessa terra, mas aquilo que nós fazemos em termos de eternidade. Por quê? Porque essa terra, ela vai passar. Nossa vida aqui é extremamente curta. Tá? E aquilo que nós fazemos, aquilo que nós empreendemos, qual que é o que vai ficar em termos de eternidade? Então, esse capítulo, né, embora possa parecer enfadonho, ele é importante porque mostra o quê? Como que Deus, né, nos dá claramente, né, nos mostra como que as coisas foram acontecendo, qual que é a história bíblica, que a gente pode muito bem, né, fazer uma harmonia com os livros de história, embora os livros de história tenham pouca bagagem, pouco fundamento, são muito mais complicados, né? Você vê, assim, ter a consistência daquilo que a história diz do que aquilo que é a história bíblica. Mas você pode muito bem, né, harmonizar, né, muitas coisas ou tirar dúvidas. Então, todas as nações vêm o quê? Dos filhos de Noé. E Deus é aquele que conduz a história. E nada foge, né, aos olhos de Deus. E Deus, apesar de dar a liberdade, né, para os seres humanos, né, para que vivam a sua vida da maneira como queira, né, ele vai cobrar conta, né? Nós vamos ter de prestar conta das nossas vidas, né, diante de Deus. Então, por isso é importante a gente realmente se achegar a Deus, prestar muita atenção naquilo que foi escrito, amar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, verificar as nossas vidas, né, segundo aquilo que são os ensinamentos da Bíblia, para que quando tudo passar, quando a nossa vida passar, nós possamos, né, estar na presença desse Deus, nesse novo céu, nessa nova terra que Ele vai criar e viver para Ele, como sempre para Ele e com todos aqueles, né, que creram, que é a família da fé, são aqueles que vão permanecer quando tudo mais acabar. Então teve um dilúvio que foi um protótipo de destruição, de juízo, né? Teve outros, né? Sodoma e Gomorra, nós vamos ver também a destruição, né, de várias civilizações, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mas a Bíblia por toda parte fala de um dia que se aproxima, quando Deus vai criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, onde o mal que contaminou essa terra, ele estará completamente ausente. Se você entende que é importante, né, essa palavra que nós estamos compartilhando aqui, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu like, né, que você realmente curta, né, para que a gente possa espalhar mais ainda esses ensinamentos, né, que muitas vezes são até às vezes desprezados, mas são tão importantes para que a gente tenha o verdadeiro conhecimento validado por Deus. Que Deus te abençoe, né, e até o próximo capítulo.